Enquanto você assiste este vídeo, existe um lugar no mundo onde rir pode ser crime, onde cortar o cabelo do jeito errado leva você direto para a cadeia e onde tentar escapar resulta em pena de morte. Um regime que possui armas nucleares capazes de destruir cidades inteiras, mas que não consegue alimentar sua própria população. Estou falando da Coreia do Norte, o exemplo mais brutal de como o comunismo funciona na prática. E o mais assustador, ainda existe gente que defende esse sistema e quer implementá-lo aqui no Brasil. Inclusive, você já se perguntou por que grande parte da mídia insiste em glamourizar o comunismo? Por que intelectuais e formadores de opinião defendem um sistema que falhou brutalmente em todos os lugares onde foi implementado? A resposta é simples: porque eles nunca viveram sob esse regime. Eles vendem uma fantasia romântica baseada em teoria, enquanto ignoram completamente a realidade sanguinária que o comunismo sempre produz na prática. Hoje, vamos desmascarar de uma vez por todas a maior fraude política da história moderna. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana virou um laboratório político. De um lado, o Sul abraçou a liberdade e construiu uma das economias mais prósperas do mundo. Do outro, o Norte mergulhou no comunismo e se transformou em uma prisão a céu aberto. Hoje, a diferença entre os dois países é tão brutal que chega a ser constrangedora para quem ainda defende ideologias socialistas. O PIB per capita da Coreia do Sul ultrapassa os $35.000 anuais, enquanto na Coreia do Norte mal chega aos $1.300. Isso mesmo, a diferença passa de 25 vezes. Enquanto os sul-coreanos produzem tecnologia de ponta que usamos todos os dias, de smartphones da Samsung a carros da Hyundai, os norte-coreanos vivem em um mundo onde a internet é proibida e ter um celular que faça ligações internacionais é crime de morte. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta está na ideologia que moldou essa nação. O Juche, uma versão disfarçada do comunismo marxista que promete autossuficiência, mas entrega apenas miséria e opressão. A tragédia norte-coreana começou com Kim Il-sung, que implantou o sistema Juche, uma mistura tóxica de comunismo, nacionalismo extremo e culto à personalidade. Quando morreu em 1994, deixou o poder para seu filho Kim Jong-il, que militarizou ainda mais o país e expandiu os campos de concentração. Hoje, o neto Kim Jong-un continua o legado familiar de horror, agora com armas nucleares. 3 gerações da mesma família controlando um país inteiro. Isso não é comunismo, você pode argumentar, mas é exatamente para onde o comunismo sempre leva, para o controle absoluto de uma elite que se perpetua no poder às custas do sofrimento popular. Marx e Lenin também prometeram liberdade e igualdade, mas entregaram Stalin e seus gulags. Enquanto o povo passa fome, o regime investe 25% do PIB em gastos militares. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que é uma potência militar global, investe apenas 3,5% do seu PIB em defesa. A Coreia do Norte possui entre 35 e 65 ogivas nucleares e testa mísseis com alcance de até 13.000 quilômetros, o suficiente para atingir qualquer cidade americana. Todo esse arsenal enquanto mais de 10 milhões de pessoas sofrem de desnutrição crônica no país. Durante os anos 90, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome na Coreia do Norte, em um período conhecido como Marcha Árdua. Paradoxalmente, esse foi o mesmo período em que o regime intensificou o desenvolvimento de armas nucleares. A prioridade era clara: mísseis antes de comida, bombas antes de pão. Hoje, a maioria da população só consegue sobreviver graças a mercados informais que o próprio governo tolera. Uma confissão silenciosa de que o sistema comunista não funciona nem para alimentar seu próprio povo. Esses mercados, chamados de Jangmadang, são onde as pessoas trocam produtos básicos e alimentos importados, numa ironia cruel, o capitalismo salvando vidas em um país oficialmente comunista. A elite do partido vive bem, claro. Tem acesso a produtos importados, carros, educação de qualidade e até viagens ao exterior. Enquanto isso,
O cidadão comum sobrevive com 500 calorias por dia, menos da metade do recomendado pela OMS para uma vida saudável. Essa é a igualdade que o comunismo promete. Todos igualmente miseráveis, exceto os que mandam. Na Coreia do Norte, a liberdade não existe nem no nível mais básico. Os cidadãos não podem escolher onde morar, que profissão exercer ou até mesmo que corte de cabelo usar. Existe uma lista oficial de apenas 28 penteados permitidos, 18 para mulheres e 10 para homens. Usar qualquer outro estilo pode resultar em prisão. Ouvir música estrangeira é crime. Assistir a filmes americanos pode levar à pena de morte. Usar jeans é proibido por ser símbolo do capitalismo. Fazer ligações internacionais resultou na execução de um empresário em 2007, fuzilado na frente de 150 mil pessoas como exemplo para os outros. Em 2021, o governo proibiu a população de rir por 11 dias durante o período de luto pela morte de Kim Jong-il. Imagine só, um país onde o Estado decide quando você pode sorrir. Durante a pandemia, ordenaram que as pessoas entregassem seus cães de estimação. Mulheres foram proibidas de andar de bicicleta por anos. Até a cor do seu carro precisa de autorização estatal. Isso sem falar no sistema de castas hereditário, onde sua posição social é determinada pelo que seus avós fizeram ou pensaram. Se alguém da sua família cometeu algum crime político, você e seus descendentes podem ser condenados a viver em vilarejos rurais sem perspectiva de melhoria. Talvez o aspecto mais terrível da Coreia do Norte sejam seus campos de concentração, os Kwanlisu. Estima-se que entre 150 mil e 200 mil pessoas vivam nesses locais, incluindo crianças que nasceram lá e nunca conheceram o mundo exterior. As condições são indescritíveis. Prisioneiros trabalham 12 a 15 horas por dia, recebem apenas milho e sal como alimentação, e a maioria morre de desnutrição antes dos 50 anos. Execuções públicas acontecem regularmente. Tortura é rotina. Mulheres grávidas são forçadas a abortar. Bebês que nascem são mortos. Shin Dong-hyuk é uma das poucas pessoas que nasceu em um campo e conseguiu escapar. Ele relata ter visto guardas soltarem cachorros para atacar crianças, mães sendo forçadas a afogar seus próprios bebês e prisioneiros morrendo de frio após perderem dedos das mãos e pés. O mais chocante? Muitos prisioneiros nem sabem por que estão lá. O princípio da culpa por associação faz com que famílias inteiras sejam presas pelo crime de ter um parente que criticou o governo, ou simplesmente por serem cristãos. Sim, ter fé religiosa é considerado crime político na Coreia do Norte. Recentemente, a Coreia do Norte mandou 13 mil soldados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Em troca, recebe petróleo, comida e tecnologia militar. O país também fornece 40% da munição usada pelas forças russas. É assim que regimes autoritários cooperam entre si, exportando violência e importando recursos para manter suas populações subjugadas. A Coreia do Norte também é um dos maiores produtores mundiais de trabalho escravo. Milhares de norte-coreanos trabalham em países como Rússia e China, mandando praticamente todo o salário de volta para o governo de Pyongyang. É uma operação de tráfico humano em escala industrial, operada pelo próprio Estado. Apenas 4,5% da população tem acesso à intranet estatal, uma versão censurada e controlada da internet. O resto vive completamente isolado do mundo. Telefones são programados para bloquear ligações internacionais. Rádios são selados para captar apenas frequências oficiais. Livros, filmes e músicas estrangeiras são crimes que podem levar à morte. Essa é a utopia da informação controlada que alguns defendem aqui no Brasil quando falam em regular redes sociais e combater fake news. A Coreia do Norte nos mostra o destino final dessa estrada. Um povo inteiro vivendo na ignorância, manipulado por uma propaganda estatal que transforma mentiras em verdades absolutas. Albert Einstein disse certa vez que a definição de loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. A Coreia do Norte é a prova viva de que o comunismo, em qualquer de suas variações, sempre termina no mesmo lugar,
pobreza, opressão e morte. Enquanto isso, aqui no Brasil, ainda há quem romantize essas ideologias, quem defenda o controle estatal da economia e da informação, quem acredite que, desta vez, será diferente. A Coreia do Norte grita para o mundo que não será. Nunca foi, nunca será. Quando você vê políticos brasileiros defendendo o socialismo democrático ou falando em regular a liberdade de expressão, lembre-se da Coreia do Norte. Lembre-se que todo regime totalitário começou com belas promessas de igualdade e justiça social. Lembre-se que a liberdade, uma vez perdida, é quase impossível de recuperar. A Coreia do Norte não é uma aberração do comunismo. É seu resultado inevitável. É para onde caminha qualquer sociedade que entrega sua liberdade nas mãos do Estado. É o futuro que nos espera se não tivermos a coragem de defender nossos valores e nossa democracia. A pergunta que fica é: quantos milhões de pessoas precisam sofrer? Quantas famílias precisam ser destruídas? Quantas gerações precisam viver no terror para que o mundo finalmente entenda que o comunismo não é a solução, é o problema? E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.